Bom dia, pessoal. Nós estamos falando sobre os nascidos da carne e os nascidos do Espírito. Foi quando Nicodemos procurou Jesus para conversar com Jesus e tirar dúvidas. Acerca do novo nascimento. Que Jesus orientou ele. Que não era o conhecimento do que estava escrito que iria resolver nada, mas sim o novo nascimento. Então Jesus explicou para Nicodemos sobre os que eram nascidos da carne e os que eram nascidos do Espírito Santo. A Bíblia fala no livro de João, nessa conversa que Jesus estava tendo com Nicodemos, no capítulo 3, no versículo 6, Jesus falou assim: o que é nascido da carne é carne. O que é nascido do Espírito é Espírito. Então nós já falamos sobre os que são nascidos da carne. Nascido da carne, que foi nascido do pai e da mãe, e que tudo que ele aprendeu com o pai, tudo que ele aprendeu com a mãe dele nesse mundo, tudo que ele aprendeu nesse mundo, então esse é o nascido da carne. Então agora vamos falar sobre aqueles que foram nascidos do Espírito Santo, ou seja, aqueles que são gerados por Deus. Aqueles que são gerados por Deus. A pessoa que foi gerada por Deus, ela tem a natureza de Deus. É isso mesmo. A natureza desse mundo passou. Ela morreu. A natureza desse mundo que a pessoa tem, ela passou. Quer ver um exemplo? Olha o que a Bíblia fala do livro de como que o ser humano ele vai estar nos últimos dias. Olha o que a Bíblia fala aqui no livro de Timóteo. No livro de Timóteo, a Bíblia fala assim, quer ver? Vou achar aqui que eu vou te mostrar. Você vê como é que é forte isso que eu tô te falando. Quer ver? A Bíblia fala assim, no livro de no livro de 2 Timóteo, no capítulo 3. Olha o que a Bíblia fala, como que vai estar o ser humano que não foi gerado por Deus, aquela pessoa que não tem a mente do Senhor Jesus, aquela pessoa que não foi gerada pelo Espírito Santo. A Bíblia fala assim, ó, é 2 Timóteo capítulo 3, sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Nós já estamos vendo isso aí. Pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis e inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Então, é assim que o ser humano está hoje. Pode observar se não é isso. Mas por que o ser humano está nessa condição? Porque quem está vivendo nessa condição é porque não foi gerado pelo Espírito Santo. Então tem que pegar essa palavra, pesquisa qual o significado delas, para que você possa entender melhor o que a gente está falando. Vê se essa é a natureza de Deus. Então, qual é a natureza de Deus? A natureza de Deus, ela é perdão e misericórdia.
A natureza de Deus é isso, pessoal. Perdão e misericórdia. A natureza de Deus não é uma natureza rancorosa. Ela é pura. A Bíblia fala que em Deus não há treva alguma. Então, o Espírito Santo, quando ele desce sobre a pessoa, desce também os frutos do Espírito Santo. Aquela pessoa que era descontrolada, ela não vai mais ser uma pessoa descontrolada. Ela não vai mais ser uma pessoa difícil de lidar com ela. Ela vai ser uma pessoa diferenciada, ela vai ser uma pessoa que vai ter uma diferença nela, para melhor. Ela vai ter um semblante de paz. Por fora vai ter guerra, mas a paz vai estar dentro dela. Então não é uma pessoa desequilibrada. Essa não é a natureza do Espírito Santo. Jesus ele ensinou sobre a natureza de Deus quando ele estava ensinando o Sermão do Monte. Jesus ensinou sobre a natureza do Espírito Santo. Quando ele ensinou o Sermão do Monte, no livro de Mateus, no capítulo 5 até o capítulo 8, Jesus estava ensinando sobre o que é a natureza de Deus. A natureza de Deus, ela é cheia de bons frutos. Quer ver? Ó? No livro de Isaías fala, no Isaías capítulo 11 fala, o Espírito do Senhor, ele é Espírito de sabedoria, Espírito de entendimento, Espírito de conselho, de fortaleza, de conhecimento e de temor. E no livro de Gálatas, no capítulo 5, no versículo 16, lá fala que os frutos do Espírito Santo é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Então você pode ver que não é um sentimento, não é uma emoção, é controle. A pessoa vira uma pessoa controlada, uma pessoa centrada. A pessoa passa a ter luz. Então, quer dizer, as ideias vão ser outra, o comportamento vai ser outro. Quando o Espírito Santo desce, ele desce também a natureza de Deus sobre a vida da pessoa. Ela passa a refletir a natureza do Espírito Santo. O que ela aprendeu de velho passou, o passado dela passou. Aquilo que antigamente ela tinha prazer, ela não tem mais prazer naquilo, porque Deus ele separa a pessoa desse mundo. Então, se a pessoa ainda não se separou desse mundo, então não tem como ela ter a natureza de Deus, porque a Bíblia fala que a natureza o homem que não tem a natureza do Espírito Santo, a natureza dele é terrena, demoníaca e animal. O pessoal, isso é muito sério. É muito sério. Então, quer dizer, é necessário nascer da água e do Espírito, se batizar nas águas e deixar lá no fundo das águas a natureza velha. E absorver, então, buscar Deus de todo o coração para receber o Espírito Santo, ou seja, uma nova natureza. A natureza de Deus. A natureza passada passou. A natureza rancorosa. Pesquisa o que quer dizer rancorosa. Vê se o mundo não é um mundo rancoroso. Pesquisa para você ver. O que o rancor está fazendo com esse mundo? Guerra, rumores de guerra, países sendo destruídos, pessoas passando fome. É rancor demais. Então, a gente está observando, o mundo não faz nem ideia. O mundo não faz nem ideia do que é a natureza, do que Jesus estava falando, a natureza de Deus. As pessoas pensam que Deus está com elas, mas como que Deus vai estar com ela se ela é uma pessoa rancorosa? Essa palavra resume tudo que eu estou querendo dizer para vocês. Pesquisa o que quer dizer rancoroso. Tem que pesquisar, pessoal. Não precisa ficar só olhando. Só tem que
pegar, ler, conferir, igual eu estou lendo para você aqui, Timóteo, capítulo 3, João, no capítulo 3, que Jesus estava falando com Nicodemos. É necessário o novo nascimento, pessoal. O novo nascimento não é uma opção. Não é uma opção. É necessário. Isso é, se você quiser ter paz e segurança nesse mundo, é necessário nascer de novo. Se você quiser ter paz e segurança nesse mundo e no porvir a vida eterna com Deus, é necessário. O novo nascimento não é uma opção, é uma necessidade. Foi Jesus que disse, é necessário nascer de novo. Os nascidos da carne é carne. Ou seja, os nascidos da carne só vão ficar preocupados com esse mundo. Mas os nascidos do Espírito não, é diferente. Ou aquele que foi gerado pelo Espírito Santo, ele tem a natureza de Deus. Então ele vai querer as coisas de Deus, ele vai querer as coisas do alto, ele vai se inclinar para Deus. Ele vai querer buscar santidade, ele vai querer buscar separação, ele vai querer ser uma pessoa diferente. Ele não vai querer ser a mesma pessoa. Então, se ela ainda é a mesma pessoa que ela era, então ela não tem a natureza do Espírito Santo, ela não nasceu de novo, ela precisa disso. Entendeu, pessoal? Isso é um assunto muito complexo, você tem que buscar, você tem que ler, você tem que orar, você tem que jejuar, você tem que falar com Deus. Dobra o seu joelho, fala com ele, pede ele para falar com você. Ele vai falar. Ele vai falar quando você fala todo o seu coração, quando você abre a sua alma, quando você abre o seu coração e busca de todo o seu coração, ele vai falar. Ele vai te guiar, ele vai te orientar. Você não precisa ficar dependendo de ninguém, fala direto com ele. Fala direto com ele, porque senão você vai ser enganado. Fala direto com Deus, senão você vai ser enganado. Você tem que buscar ele, fala direto com ele. Ele te deu esse acesso. Quando Jesus morreu naquela cruz, ele te deu essa liberdade de entrar na presença dele e falar diretamente com ele. Entendeu, pessoal? A gente está aqui só para dar uma orientação para você o que você tem que fazer. É isso, nada mais que isso. Entendeu? Então existe uma diferença entre aquele que é nascido de Deus e aquele que é nascido do Espírito Santo, que foi gerado por Deus. O que foi gerado por Deus, ele enterrou esse mundo. Aquela pessoa que foi gerada, que tem a natureza de Deus, ela não quer saber desse mundo. Esse mundo para ela, tanto faz como fez. Já era. Já era. Ela enterrou esse mundo. Enterrou esse mundo com tudo que ele tem. Entendeu, pessoal? Então é isso aí, pessoal. Eu espero. O que eu não consegui te falar, eu oro para que Deus possa te falar, porque ele fala melhor que qualquer pessoa. Tá bom? Não tá. Fique com Deus, pessoal. Até a próxima mensagem.